o esquema lá, passa lá, tudo cartão de crédito, Visa, Mastercard, tem também Amex, todas as bandeiras, ok? O verso 26 do capítulo 11 de 2 Samuel diz o seguinte, 2 Samuel, capítulo 11, verso 26. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Olha o finalzinho do verso. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Que Deus abençoe, pois, a sua santa e preciosa palavra. Eu quero compartilhar com você nessa noite, de maneira breve. Nós temos muita coisa ainda para acontecer. Temos o pastor Eliseu Gomes, o pastor Ademar, que ainda vão estar ministrando. Vamos ter dízimos e ofertas, amém? Mas nesses minutos aqui, eu queria compartilhar com você sobre 6 erros que nós não podemos cometer no ministério. 6 erros que não podemos cometer no ministério. É claro que eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, não tenho aqui a soberba de dizer que são 6 e pronto. Não, tem muita coisa que o Espírito Santo pode falar ao seu coração nessa noite, e pode começar através, quem sabe, de algo que eu vou citar aqui, mas o certo é que existem algumas coisas que nós precisamos compartilhar. Eu quero iniciar dizendo o seguinte a você: todos nós aqui temos ministério, todos. Todo crente tem um ministério. Talvez você diga, pastor, mas eu não sei cantar direito, eu não sei falar direito. Tem gente que fala isso, eu sei. Né? Tem gente que fala assim, pastor, sou desafinado até para bater palma, até para tocar campainha. O negócio é ruim para o meu lado, não tem o menor chamado. É engraçado, um dia, uma pessoa que queria entrar no ministério de louvor, e fizemos um teste com ela, mas só misericórdia. Você dava lá, ela entrava em fi. Assustado. Mas todos têm um chamado. Quando nós identificamos essas pessoas na igreja, normalmente a gente procura endereçá-la para o ministério certo. Quem sabe a pessoa não canta direito, não toca nenhum instrumento, né? Mas é uma pessoa que sorri muito. Por exemplo, ela pode entrar no ministério ali para poder recepcionar pessoas na igreja. A coisa mais gostosa do mundo é quando você é recepcionado com um sorriso. Um sorriso quebra barreiras, gente, muitas barreiras. Eu chego, por exemplo, nos aeroportos, a primeira coisa que eu faço é olhar o nome da pessoa que está me atendendo, e eu já cumprimento a pessoa, chamando-a pelo nome e sorrindo. A pessoa, às vezes, ela está estressada quando ela ouve o nome, e quando olha para mim, essa coisinha esquisita, sorrindo para ela, a pessoa, tudo bem, e aí com o tratamento fica muito melhor, muito melhor. Tem gente que tem o ministério de sorrir. Pastor Lúcio Barreto, pastor da nossa mocidade aqui, ele começou aqui na igreja, lá na porta, sorrindo para as pessoas. Na época, o pastor da mocidade disse a ele assim, vamos para o altar. Ele falou, não, meu lugar é ali, olha. Eu quero recepcionar pessoas, porque eu sei fazer isso, porque eu trabalho em hotel. E ele começou o ministério aqui, um ministério extremamente frutífero, e começou sorrindo ali na porta. Quem sabe você não sorri, você é cara feio, mas você é bom de matemática, você é bom de português, você pode ajudar, por exemplo, nos periódicos da igreja. Quem sabe você pode ajudar em várias áreas. Tem serviço para você na igreja. Tem gente que fala assim, eu queria tanto trabalhar para Jesus. Tem gente que fala isso, mas não vive isso. Porque sai correndo, o primeiro sinal de ralação de trabalho na igreja, ele sai vazado. Ele fala assim, não, tá bom, não. Mas quem quer trabalhar na igreja, arruma serviço, amém? Então todos nós aqui temos ministério. Todos nós temos um chamado, tem algo específico que Deus colocou na sua vida, meu irmão. Colocou na minha vida, que Ele não colocou na vida de mais ninguém. É como a sua digital. Pode vasculhar o mundo inteiro que não vão achar uma digital igual a sua. Você é único, assim como também algumas coisas que Deus colocou na sua vida. Davi tinha ministério, gente. Olha, Davi é uma das figuras mais importantes da Bíblia. É relacionada entre os mais importantes da Bíblia Sagrada, depois de Jesus. A prova é que, quando foram se referir a Jesus, o cego Bartimeu, o que ele falou? Filho de Davi. A cidade de Jerusalém era conhecida como a cidade de Davi.
Tudo na Bíblia diz respeito ao rei Davi. Os judeus daquela época, e até nos dias de hoje, costumam dizer que não houve um reinado tão abençoador para a nação quanto foi o de Davi. Foi uma figura demais, uma figura extremamente frutífera. Um homem que saiu lá da malhada, um jovenzinho que foi ungido em tenra idade e que logo após teve que encarar os desafios da vida, os gigantes. Foi um jovem extremamente usado por Deus, tocando. Diz a Bíblia que Saul, lá em 1 Samuel capítulo 16, diz que Saul estava tendo um problema de ordem psicossomática ali, e diz a Bíblia que Davi foi chamado para tocar harpa. Então, além de toda a capacidade de administração, além de toda a capacidade agregada às coisas que Davi fazia, ele também era músico, tinha ministério, gente. O ministério de louvor é conhecido como um ministério organizado na Bíblia a partir do reinado de Davi. Antes de Davi, não tinha organização, vamos dizer assim, a respeito do ministério. Foi Davi quem organizou o turno, foi Davi que separou o pessoal, que disse, olha, você vai cantar tal hora, você vai fazer isso tal hora. Foi Davi que organizou a coisa. Deus o usou tremendamente. Agora, o detalhe é que mesmo o grande rei Davi não esteve isento de erros. Não teve isento de erro no ministério. Analisa comigo, irmão. Errar é humano. Errar é humano, alguém já disse. Quem nunca cometeu um erro, quem já não cometeu um erro, ainda que pequeno ou grande, todos nós aqui em alguma instância da vida fomos submetidos a alguma prova e erramos. Normal. Davi teve um vacilo na vida, aliás, vários vacilos, mas eu quero compartilhar aqui nesses 6 erros que não podemos cometer no ministério, utilizando os erros que Davi cometeu nessa situação aqui, dele com Batseba. Diz a Bíblia que no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi ficou em casa. E por conta disso, muitas tristezas foram geradas. Davi errou profundamente ali e acabou sendo punido por isso e acabou recebendo a justa recompensa pelo seu erro. Errar é humano, gente. Errar é humano. Veja, por exemplo, que você analisasse comigo aqui, olha, as respostas de alguns alunos que foram arguídos sobre algumas questões. Apaga a luz aí e passa para mim. Olha essa daqui, que legal, olha. Presta atenção, isso aqui foi o que o aluno respondeu, olha ali, ó. Descreva o regime político adotado pelo presidente Jânio Quadros. Aí o sujeito, o indivíduo, respondeu, professor, eu nasci no ano de 1987, por esse motivo eu não poderei responder essa pergunta, mas me prontifico a ir à biblioteca e pesquisar qual foi o regime adotado por ele. Dureza, né? Olha esse outro aqui, olha. Isso aqui é questão de dissertativo de português. Nessa situação, Brás Cubas confessou ter passado pelas mesmas sensações pelas quais passou a época do emplasto. Que dureza também, né? Que sensações são essas alimentadas por nosso protagonista? Aí o sujeito, o indivíduo gadareno, respondeu assim, seriam sensações boas? Sensações ruins? Que sensações seriam essas? Ó Deus, eu me pergunto. Dureza, né? Tribulação. Aí o detalhe, olha o que a professora escreveu aqui, olha. Corrigindo, deu o xizinho, né? Que o xizinho é tipo assim. Fala com o irmão que está do seu lado. Errado. Olha só. Olha o que a professora escreveu. Eu mereço. Eu tenho uma sensação ruim, tão ruim, ao iniciar a correção dessa prova. Tem mais, gente. Olha só. Olha o que o outro escreveu aqui, olha. Explique resumidamente o processo de destilação simples. Aí o gadareno respondeu. Faça uma linha no chão. Atravesse-a e você estará daquele lado. Atravesse-a de novo e você estará deste lado. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Foi você que respondeu isso, não foi? Você não é? Olha a outra aí, ó. Olha a outra. Passa aí, Israel. Olha essa daí. Olha o que o sujeito escreveu na prova. Olha o sujeito escreveu assim, ó. Você ganhou o descanso, vá corrigir a próxima prova. E a professora respondeu, obrigado, no próximo semestre eu corrijo a sua prova novamente. Tem mais um, olha só esse aqui. Qual a principal função do esqueleto? Invadir o castelo de Grayskull.
Terrível, né? Terrível, 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 terrível. Só os mais experientes vão saber o que nós estamos falando. Tem gente que está olhando assim falando, não estou entendendo. Depois você pergunta para alguém que entendeu. Então presta atenção, errar é humano, todo mundo erra na vida, gente. Eu também já escrevi baboseira em prova. Teve uma vez que nós fizemos, aqui na igreja, teve um... O pastor Jorge um dia pegou os pastores e falou, nós vamos dar uma provinha para a moçada aqui sobre teologia sistemática. Aí tinha uma questão na prova dizendo assim, explica a Trindade. Aí a pessoa respondeu, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ninguém me contou, gente, eu li. Eu não vou contar o resto, porque senão torra o filme. Torra. Errar é humano, gente. Agora nós precisamos observar, você tem ministério. Tem alguns erros que você não pode cometer na sua vida, porque são erros que vão trazer prejuízos no futuro. O problema é que existem erros extremamente perigosos que geram transtorno, que geram prejuízo no decorrer da nossa vida ministerial. Então nós vamos pensar aqui rapidamente sobre esses erros. Alguns erros que não podemos cometer no ministério. Amém? Em primeiro lugar, erro que não podemos cometer no ministério é esquecer. Esquecer, primeiro, de quem somos. Erro que você não pode cometer, que eu não posso cometer. Esquecer quem nós somos. Olha, gente, eu estou assustado com tudo que eu estou vendo no Brasil hoje. Você me perdoe falar, talvez seja até meio que um desabafo, mas a verdade é que tem muita gente que está esquecendo quem é. Está se achando mais do que o que realmente é. Tem gente que está se achando boa demais para aquilo que Deus tem feito no Brasil. Tem gente que está se achando, que tem se achado o detentor da verdade. Achou a fórmula secreta, seja em que área for. Igual um querido que veio aqui uma vez e depois nós ficamos sabendo que o negócio dele era agora fazer xixi nos cantos das igrejas para demarcar território. Ele chegava com uma garrafinha, porque ele não ia fazer, ao vivo é a coisa, ele chegava com uma garrafinha e borrifava. Porque é a unção do leão. Me perdoe, mas se o sujeito chegar aqui com uma garrafinha, eu faço ele engolir. Eu faço ele beber. Falou, irmão, vamos fazer uma sessão de urinoterapia. Abre a boca aí. Por quê? Não dá, gente. Quem está esquecendo quem é? Davi esqueceu de quem ele era. Olha só o que diz aí no verso 1. Na primavera, do capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Olha só o que diz. Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Enquanto era tempo de Davi estar junto do povo, estar junto nas batalhas, ele tinha que assumir a sua posição, ele tinha uma posição que ele tinha que defender, que ele tinha que respeitar. Ele tinha limite, gente, mesmo sendo rei, ele não podia fazer o que queria, não. Hoje em dia é assim, tem muita igreja que é assim, extremamente liberal. E o que acontece é que tem gente que está achando que está podendo fazer de tudo. A Bíblia diz, olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso me deixar ser iludido, ser amarrado, ser preso por algumas coisas, por algumas ciladas que o mundo está tentando lançar sobre nós. Tem gente que está esquecendo que é dependente de Deus. Tem gente que está se achando autossuficiente. Eu mesmo, eu me basto. Eu mesmo e Irene. Não dá, gente. Você não pode esquecer quem você é. Você não pode esquecer. Outra coisa que você não pode esquecer, presta atenção, é que nós não somos artistas. Ministro, você que está aqui, que dirige louvor, você não é artista. Ah, sou um artista gospel. Hoje em dia a gente está ouvindo muito essa palavra, artista gospel. Na moral, não dá não. Não dá. Você não é artista. Outra coisa que você não é animador de auditório. Tem gente que quando pega o microfone é só, vamos lá! É uma gritaria doida, eu também grito, irmão, não preocupa não estou criticando quem grita, não é isso não. Eu estou falando de gente que está esquecendo de quem é. Você não é animador de auditório. Outra coisa, você não é modelo. Tipo aqueles modelos.
Aí vai pro outro lado, né? Tem uns bombadinhos na igreja que vão tocar, que é modelo. Modelo fica desfilando no meio da igreja, porque ele quer mostrar o pãozinho francês quando está tocando guitarra. E às vezes o cara não toca nada, faz só um Jaqueline, não faz mais nada. Não faz mais nada. Entendeu? Oi, você não é modelo. Outra coisa que você não é, o santo dos santos. Tem gente que está se achando a quarta pessoa da Trindade. O vice-deus. Não, eu agora... Não, peraí, vai devagar, filho. Baixa a bola. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, menos. Você não é. Outra coisa, você não é o suprassumo da inteligência. Falar a verdade, nós somos muito burrinhos. Nós fizemos uma campanha aqui sobre sabedoria na mocidade. A gente ajoelhava toda semana aqui falando, Jesus, não deixa a gente ficar sendo burrinho do jeito que a gente tem sido, não. Não quero ser burrinho mais, não. Não quero, não. Olha, você não é detentor da verdade. Não é o dono da verdade. Então você precisa se adequar. Gente que fala que é o pastor que não tem visão na igreja. Não, é muito difícil louvar na minha igreja porque o pastor não tem visão. Vírgula. É porque você está achando que sabe mais do que ele. Amigão, deixa eu te falar um negócio. Você não sabe mais do que ele. E ainda que soubesse, Deus colocou, foi ele. Foi você, orelhudo. Foi você. Deus colocou alguém que ele podia confiar. Quem sabe, você até sabe. Mas é alguém que não inspira confiança. Só lambada, né? Então Davi, ele esqueceu de quem era. Ele achou que tinha se tornado um super-homem, que ele era isento de trabalho, que ele era isento de tentações, que o reino dele estava solidificado, pronto, acabou. Sabe qual é a minha maior preocupação, gente? É quando nós achamos que, pronto, agora eu alcancei o que eu queria. E aí estaciona no resto da vida. Está errado. Você quer ver outra coisa? Davi, ele também esqueceu de onde ele veio. Davi esqueceu de onde ele veio. Ele era um pastorzinho de ovelhas, esquecido por todo mundo. Esquecido até pelo pai e pela mãe. Estava rolando a maior festança lá, quando o profeta foi ungir o novo rei de Israel. Que diz que Deus falou com o profeta, vai lá na casa do seu Jessé e unge lá o novo rei. E foi aquele desfile. Os irmãos de Davi, todos bonitões, todos homens fortes, homens de batalha. E o profeta olhou, cada um assim, falou, não é esse. Chegou e falou, acabaram os seus filhos? Aí, que lembraram de Davi. Não, tem um menino que está lá na amarela. Pega lá, Davi, manda chamar. E mandaram chamar o seu Davi. Davi esqueceu de onde ele tinha vindo. Meu irmão, nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Eu não posso esquecer. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei as coisas que Deus já fez na minha vida. Eu não posso ser um crápula desse tanto, de pegar e anular tudo isso, anular as coisas boas que Deus fez na minha vida, anular o passado, anular como Jesus me trouxe, como eu era. Irmão, você não pensa numa pessoa encrenquinha, era o Marquinho. Mas eu era chato, irmão, mais chato, carrapato subia em mim, descia coçando na hora. De tão chato que eu era. Eu dei trabalho demais para o meu primeiro pastor. Porque eu cheguei do mundo achando que era o cara, que era o tal. E tínhamos ali amigos. Eu já viajei com o cara fechado para o meu pastor. Na época, pastor William, lá de Brasília. Pastor Ibe. Dei trabalho, gente. Eles tiveram que ter paciência comigo. Eu não posso esquecer de onde eu vim. É por isso que muita gente às vezes fala, seu Marquinhos, você é bonzinho demais. Não é, gente. É porque eu sei que me deram oportunidades. Eu sei que um dia alguém acreditou na minha vida. Eu sei que o pastor Ibe, pastor William, que o meu pastor hoje, pastor Jorge, me deram oportunidade. Eu não posso anular a oportunidade que Deus tem me dado para que eu possa doar a outros, não. É por isso que eu quero investir. Pode me chamar de bonzinho, a gente fala, você é bobo demais. Eu continuo sendo bobo, mas prefiro ser bobo pelo excesso de zelo do que pela falta dele. Davi esqueceu de onde ele tinha vindo. Davi esqueceu também
de quem era o patrão dele. Tem gente hoje que de igual forma tem esquecido quem é seu patrão. Ô amigão, amo meu pastor de paixão, mas quem me sustenta é Jesus. Quem me mantém de pé é Jesus. Não tem mérito na minha vida por nada. Não tem mérito, o fato de eu estar aqui não é mérito meu. Eu não merecia. Eu reconheço quem manda na minha vida. Eu reconheço as autoridades que Deus instituiu sobre a minha vida. Eu tenho que prestar contas. Você não é uma folha solta. Tem gente que está achando assim, não, agora eu tenho ministério, a igreja depende de mim. Depende de pipoca. Jesus não depende de ninguém aqui. Jesus não depende de mim. Se não tivesse Marquinhos, Magnificar ia acontecer, e Perigoso que ia acontecer muito melhor. Se não tivesse Lucinho, Magnificar ia acontecer, os projetos iam acontecer, Perigoso seriam melhores. Eu reconheço quem é meu chefe, eu reconheço quem é meu patrão. Você precisa reconhecer quem é o teu chefe. É Jesus. É por isso que você tem que perguntar para ele. É interessante o ministro de louvor que pega e faz a lista do louvor assim. Deixa eu ver o que eu vou cantar hoje. Vou cantar uma música mais agitada. Agora eu vou cantar mais uma música assim. Eu acho que eu tenho que fazer o povo chorar. Então eu vou cantar uma música mais de quebrantamento. Você está achando que é assim que é automático? Aperta o botão, chora. Aperta o botão, pula. Você não é bonecão do posto? Já viu o bonecão do posto? Aqueles bonecos infláveis que são colocados no posto. Você não é qualquer um. Não é. Você é uma joia preciosa. Tem alguém que cuida de você. O seu chefe cuida de você de verdade. Jesus cuida de nós de verdade. Nosso mestre, nosso Senhor, nosso Salvador. Aquele que merece honra, merece glória. É por isso que você tem que perguntar para ele, Jesus, o que o Senhor quer ouvir? Eu pergunto para Jesus até hoje, o que o Senhor quer que eu vista? O que o Senhor quer que eu fale? Meu maior medo, sabe qual é o meu maior temor? É subir nesse altar e falar assim, Jesus, eu não estou sabendo o que você quer que eu fale. Eu tenho temor, gente. Eu preparei umas 4 mensagens para poder vir para cá. Perguntando para Jesus, porque eu reconheço. Tiago diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Você não pode esquecer quem é, você não pode esquecer de onde você veio, e você não pode esquecer a quem você serve. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, esquece não, amigão! Esquece não. Olha só o que Tozer falou, olha. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Tozer disse isso. Segundo lugar, erros que não podemos cometer no ministério. Permitir que nos acomodemos. Olha só como Davi estava acomodado. Diz aí no final do verso 1, que Davi permaneceu em Jerusalém. Olha só o verso 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Olha só o perigo. Do terraço, ele viu uma mulher bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o hitita. Presta atenção, o sujeito acomodou. Ele alcançou um nível e ele falou, pronto, agora eu estou tranquilo. Ô gente, vai lá, guerreia por mim, vai para a guerra, morre lá por mim, tá? Vai, esquece. Some, desaparece. Eu vou ficar aqui no sapatinho. O maior perigo hoje é quando você se acomoda. É quando você se acomoda e se acostuma com o que você está vivendo. Quando você diz assim, não, tá bom, a minha igreja, tá boazinha. Não é perfeita, né? Porque toda igreja tem seus problemas. Mas tudo bem, nós vamos levando. Eu estou acostumado. Você não pode ser um acostumado. Você não pode ser um conformado, um acomodado com a situação. Tem gente, como eu falei, está tocando Jaqueline e está achando que está bom. Tem gente que está fazendo acorde, pezinho de galinha, tum, 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 e está achando que está bom. Eu estou arrebentando. Estou bombando. Tem gente que está pregando aquele sermão espada, longo, frio e chato, e não quer saber de estudar. Acomodou, dizer, não, as ovelhas têm que me ouvir mesmo, é igual Zagalo, vai ter que me engolir. Tem gente que está achando, não, acomodou.
acomodou. Acha que na posição em que ele está na igreja, ele é intocável. Ele, não, está tudo tranquilo, está tudo certo. O maior problema da vida ministerial é quando você se acomoda. É quando você diz, não, eu estou isento de problemas. Não, eu estou isento de passar tribulação. Não, minha família está tranquila. Não, lá em casa está todo mundo com saúde. Abre o seu olho. Tem que continuar protegendo a sua retaguarda. Se Davi não tivesse acomodado, hoje nós não teríamos essa história triste para contar. Mas não, o bonitão ficou no palácio, levantou tarde. Isso aqui me chamou a atenção, irmão. Levantou tarde e foi passear. Ah, vai ser folgado assim lá na Tonga da Mironga. Um rei levantar tarde, no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, ele ficar, é igual o boizinho hoje que quer casar, mas não dá um prego numa barra de sabão. Fica enrolando a dona. Fala, não, eu vou casar em agosto de Deus, eu caso, pode ficar tranquilo. E continua protelando tudo. Ah, não, eu vou tentar faculdade. E não tenta nada. Aí você vai perguntar, por que você não foi para a faculdade? Não, porque eu não tive dinheiro para pagar. Porque eu não tive dinheiro para pagar o cursinho. Ô, meu amigão, quem quer, bota para quebrar. Quem quer, dá seu jeito. Vem do rim, vem de uma corda, vem de pipoca, vem de balinha no sinal. Mas corre atrás e faz. Tem gente que faz para comprar um tênis. É igual os pão duro, munheca de samambaia, que diz, não, está tudo tranquilo, tal, meu dízimo, esse mês eu vou reter um pouquinho. Ladrão! Eu não admito ministro de louvor ladrão. Quem tem ministério da igreja não pode ser ladrão, vagabundo, que fica segurando o que é de Deus. Não pode. Você não pode acomodar, achar que está tudo certo, achar que está tudo bem. Ah, não, a juventude hoje está indo de mal a pior, né? É uma pipoca. Nós temos que orar. Deus tem que mudar essa história. Ah, o ministério de louvor está capengando lá, mas nós estamos levando nada. Dá seu jeito, meu filho. Vai magnificar, vai para diante do trono, vai para qualquer lugar desse mundo, mas dá um jeito de sair da posição de comodismo. Acorda! Acorda, meu irmão. Acorda para o ministério, acorda para as necessidades da tua igreja, acorda para as necessidades da tua casa, acorda para as necessidades profissionais, acorda porque o mundo está perecendo, o mundo está dormindo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A palavra jaz significa descansar. Na etimologia da palavra, é como alguém que pega um bebê no colo e fica acalentando. Ou seja, o mundo está no braço do capeta. E a igreja está acomodada. Não, tem banco, tem ar-condicionado, tem magnificar, tem loucos por Jesus, tem congresso de dança. Acorda! Acorda. Acorda lá seu pastor passando necessidade. E você nessa vida mansa. Acorda. Acorda a quantidade de missionários que estão precisando ser mantidos hoje. E você na vida mansa. Acorda. Acorda a necessidade de pessoas que estão indo para o inferno, estão loucas para aceitar Cristo. Esses dias atrás, um jovem que estava no hospital, me chamou, falou, eu quero aceitar Cristo. Ele me chamou. Falou, eu cansei de viver a vida ruim, eu estou aqui nesse leito de enfermidade, então eu quero mudar minha vida. Ele falou comigo, eu não iniciei palavra, eu não falei para ele nada com respeito ao Evangelho, antes que ele me desse alguma abertura, e a abertura que ele deu foi a seguinte: as primeiras palavras que ele falou, ele disse, olha, eu estou cansado de viver vida ruim, eu quero mudar de vida, e eu quero melhorar, e eu quero servir a Jesus, e eu quero entregar minha vida nas mãos de Jesus. Eu falei, pronto, já está completo, então vamos lá, vamos orar e tal, e tudo certo. Quantas pessoas hoje estão, quem sabe, esperando um CD que vai sair da sua igreja, esperando para ser tocado, porque o CD a gente nunca sabe a dimensão dos fonogramas que a gente lança. A gente não sabe. O pastor Eliseu Gomes ali, olha, mais de 2.000 canções escritas, só a eternidade vai dizer o valor disso. Já pensou se ele se acomodasse e dissesse, não, quando chegasse em 500, fala, não, 500 músicas é muita coisa, velho. Dona fala assim, não, está tudo bem, mas não acomodou. Tem gente que continua acomodado. Pastor Ademar de Campos, olha só, tanto tempo de ministério, podia se acomodar e dizer, não, eu estou aí, estou na bênção, mas não, está ralando. Lançou um DVD lindíssimo, estava falando com ele hoje, na hora do almoço, lindíssimo. Eu fui abençoadíssimo com canções que Deus deu para ele, desde os primórdios do ministério dele.
Não pode acomodar, gente. Vamos continuar ralando, vamos continuar crescendo. O mundo está perecendo e nós estamos com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando Jesus Cristo voltar. Não! Vamos ralar enquanto isso. Vamos ralar enquanto dá tempo. Bota para quebrar, pega um ministério novo. Ah, mas eu não tenho oportunidade na igreja. Mas na rua você tem, velho. Pega o violãozinho, vai para a Praça 7, faz igual o pastor Cirilo. O pastor Cirilo começou o ministério dele aqui em Belo Horizonte, nas praças de Belo Horizonte, colocando um caixotinho, subindo em cima e Chico, ia com aquela vozona abençoada dele, não. E as pessoas se entregando para Cristo. Não se acomode! Amém? Amém? Fala com o irmão que está do seu lado, ele está nervoso não, pode ficar tranquilo. Você quer ver um outro erro que não podemos cometer no ministério? Olhar o pecado como algo sem consequências. Olha o verso 4, o que diz? Diz a Bíblia aí, Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Olha só o que Davi fez. Ele olhou a dona e ele não se preocupou, gente. Ele simplesmente falou... Chega mais. Tem gente que está flertando demais com o pecado. Eu nunca ouvi tantas notícias de ministros que estão passando tribulação, que estão sofrendo por conta de consequências de pecado, como temos ouvido nos dias de hoje. A Bíblia diz assim, aquele que está de pé, cuide. Traduzindo, aquele que está de pé, abre o olho, fica coelho. O negócio não está brinquedo, não. Agora tem gente que está flertando com o pecado, está olhando o pecado como algo sem consequências. Teve um dia que uma irmã ficou meio chateada comigo aqui, porque eu falei o que ela fez. Ela pegou um ministro de louvor aqui da igreja. Estava no MSN com o ministro de louvor. Um jovem abençoado aqui da igreja. E ela pegou e começou a se despir. Na webcam. Falando, eu sou doida para ter uma noite com você. E ela falou assim, não preocupa não, ninguém vai ficar sabendo. Se você topar, ninguém nunca vai saber disso. Meu sonho é só uma noitezinha só, nada mais. E ela começou a se despir e ficou nua na frente da webcam. Só que ela não contava que o rapaz ia me procurar. A pessoa ficou meio chateada, porque eu chamei ela delicadamente de vaca. Não, mas foi gentil, foi gospel. Foi gospel. Gente, é uma pouca vergonha. E ele fica chateado que eu falo isso, mas não fica chateado da dona ficar toda peleca na frente da webcam. Ela estava com frio, né, pastor? Estava com frio. Estava com calor, né? Não, estava com calor, estava precisando. Vai que eu estou te vendo. Tem gente que está flertando demais com o pecado. Tem gente que do altar está falando, não tem problema não, eu estou aqui, estou tranquilo, tal, vou ali, dou uma bibiricada no negocinho, no outro ali e tal, só nego meu dízimo aqui e tal, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa do meu dinheiro, eu vou guardar. O sujeito que diz, dinheiro não traz felicidade, então dá o seu para mim. Acorda, gente. Pecado, você não pode ficar brincando com pecado, não. Tem uma luzinha no painel da nossa vida. Que é como no carro. Quando o carro passa de certo limite, por exemplo, temperatura, a luzinha do painel acende. Dizendo, olha, está na hora de parar e dar uma verificada. Quando, por exemplo, as pastilhas de freio estão gastas, o carro acende uma lâmpadazinha no painel dizendo, está na hora de verificar os freios. Quando acaba o fluido de freio, a mesma coisa. Quando tem algum problema na parte elétrica do carro, o painel acende. Da mesma forma, Jesus criou a gente desse jeitinho também. Nós temos um painel na nossa vida, o Espírito Santo está o tempo todo alertando, dizendo, olha, você está indo longe demais. Olha esse namoro pentecostal. Tem gente que está falando, não, mas não tem problema não, porque é namoro pentecostal. Chama, Naia. Gente. Tá sério o negócio hoje. Moçada, tá falando assim, não tem problema não, pastor. Eu tenho que conhecer antes. Mas precisa se conhecer tanto assim, amigão? Precisa ir tão fundo. Para de flertar com o pecado. Gente que fala, não, eu vou ver até onde aguento. Aí vem um beijinho. Arrepiou todinho.
Lulu, só falou Lulu mesmo, filho. Está brincando demais, está andando, a linha é muito fina, gente, está andando em cima do muro o tempo todo, qualquer hora dessa o capeta manda uma pedra de lá, tu acerta mesmo na tua lata, você blá, 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 no chão. É por isso que você tem que abrir seu olho, você não pode brincar. Davi brincou com o pecado. Olha só, tem mais coisa aqui, nós já estamos em cima do horário, vou só agora citar, tem mais coisa aqui, olha. Então, em terceiro lugar, olhar o pecado como algo sem consequência. Em quarto lugar, gastar mais tempo remendando o erro do que se precavendo dele. Presta atenção, eu não vou ler tudo, mas do verso 6 até o verso 24, é a história de Davi tentando consertar a besteira que ele fez. Do verso 6 até o verso 24. Porque no versos 4 e 5 diz que Davi se deitou com aquela mulher. O verso 5 diz que a mulher engravidou. E ela mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Aí olha só, o verso 6. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Ele falou, manda o dono dessa mulher que manda o marido dessa mulher de volta aqui correndo. E diz a Bíblia que então o marido da mulher voltou a pedido do rei. Chegou lá, ele queria dar um jeito do marido ficar em casa, de fazer o serviço que ele tinha que fazer com a dona dele, para depois ele sair do flagrante. Presta atenção nisso aqui, gente. Davi foi tentando arrumar, aí o Urias não foi para casa. Aí, no outro dia, Davi falou, menino, você não foi para tua casa, rapaz? Vai para tua casa, quase implorando, e ainda mandou presente para ele. Sem vergonha. Mandou presente para Urias. Tudo tentando arrumar, e continua. Continua, porque Urias falou, eu não posso ir para casa dormir tranquilo, sendo que o exército está lá no fronte de batalha, eu não posso. Urias não estava acomodado com a situação, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele estava doido para voltar para a guerra, porque era ali que ele devia estar, do mesmo jeito que Davi. E a Bíblia diz que Urias estava ali naquela situação, e Davi insistindo, não conseguiu, até que Davi então mandou uma carta. Presta atenção, olha só que coisa grotesca. Eu estava lendo isso, eu fiquei assustado. Olha só o que diz aí o verso. Cadê aqui? Olha aqui, verso 13. Davi convidou-o para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De novo, Davi tentou, ele não foi. Aí olha o verso 14. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Ou seja, Davi mandou a ordem de morte de Urias pelo próprio Urias. Gente, isso aqui me chocou. Eu falei, é muito insensível, é muito sem vergonha. O cara pegar e mandar através de Urias. A própria ordem, a ordem de morte do próprio Urias. Tudo tentando o quê? Consertar. Até que Joabe recebeu a carta, colocou Urias no fronte de guerra, e diz a Bíblia que ali ele foi abatido. Ah, meus irmãos, Davi gastou mais tempo consertando, igual tem muita gente. Está gastando mais tempo tentando consertar a besteira que fez, do que se precavendo dela. Erro que você não pode cometer no ministério, é gastar mais tempo tentando consertar. Dá seu jeito, pede perdão, é rápido. É rápido. Nessa noite nós vamos orar. Nós vamos orar, você vai pedir perdão, é rápido. Não vai esperar nada, é rápido, rápido. Se Davi tivesse feito isso, eu penso que a história podia ter sido outra. Mas a Bíblia continua dizendo que Davi, ele seguiu em frente no seu projeto. E em quinto lugar, erros que não podemos cometer no ministério. Erro que você não pode cometer, que eu não posso cometer no ministério, é tornar-se insensível ao pecado. Tornar-se insensível. Olha a insensibilidade de Davi nessa situação. O verso 25 diz assim, olha, Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe, porque Joabe mandou um recado para Davi, dizendo, olha, o freguês morreu, Urias morreu, e morreu mais um monte de gente. O que eu faço agora? Aí Davi mandou um recado para Urias, para Joabe, dizendo assim, olha, não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. A espada não escolhe a quem devorar. Ou seja, estava totalmente insensível diante daquele quadro, daquela situação terrível. Gente, você tem que se preocupar é quando o pecado não doer mais na sua vida.
É quando você mentir e não sentir nada. Aí você tem que se preocupar. Tem que se preocupar é quando você pisar na bola, quem sabe em alguma área na sua vida, e não doer, e não sentir nada. Você tem que se preocupar é quando você se deitar com alguém e não sentir nada depois. O mínimo que você tem que sentir é nojo quando você peca. O mínimo, o mínimo. Tem gente que está insensível, está com ranceníase espiritual, está com lepra espiritual, não está sentindo mais nada. Está pecando, desembolado. Veio para o Magnificar por causa da moçada, falou, vamos embora galera, vamos, eu vou mesmo, tá vivo. E Jesus está te confrontando aqui, te dizendo, não se torne um insensível no pecado. Não se torne insensível no pecado. E em último lugar, sexto erro que não podemos cometer no ministério: se achar maduro demais para a obra e para as coisas de Deus. Carlinho, vem para cá, Carlinho. Presta atenção nisso aqui. Tem gente que está achando que cresceu. Tem gente que está achando que o fato de ter alcançado algumas coisas em Deus ou ministerialmente o isenta de ser ainda o filhinho do papai. Tem gente que está se achando maduro demais. É fato quando você, por exemplo, conversa com a juventude. E você vai falar alguma coisa para a juventude, o jovem já diz de pronto, não pastor, você conhece a mexa? Então aqui você deixa, eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, fica tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Já cansei de ouvir essa frase. Não só aqui na igreja. Todas as vezes que a gente vai repreender alguém, a pessoa fala, não, eu estou ciente, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Gente que está se achando maduro demais. Maduro demais. Davi também se achou maduro demais. Agora pula para o capítulo 12. Diz a Bíblia aí no capítulo 12. Vai lá para o verso de número 5. Diz a Bíblia que no capítulo 12, Deus então mandou a Davi um profeta, o profeta Natã. E o profeta Natã usou uma figura de linguagem interessante. Falou, seu Davi, o que você faria com um homem? Presta atenção. Um homem rico, abastado, que tinha muitas ovelhas e muitos bois. E um outro homem que tinha apenas uma ovelhinha. E é interessante quando Natã fala com Davi, ele falou uma ovelhinha que ele até dormia com ela. Foi a ilustração que o profeta Natã usou, uma ovelhinha que até dormia com ela. O que você faria se o rico então recebesse uma visita e ele mandasse, ao invés de matar uma ovelha, um cordeiro do seu rebanho, ele pegasse do homem que tem um cordeirinho só? O que você faria com um homem desse? Davi respondeu na hora, olha o verso 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, eu juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Olha só o que Davi fez. E continua dizendo, e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Ou seja, o rei estava decretando. Aí Natã pegou, botou o dedinho de profeta e falou, mas esse sujeito que eu estou falando é o Senhor. Você pegou a dona do rapaz lá que só tinha uma. Você podendo ter qualquer mulher do reino que você quisesse. Você foi atrás da que tinha só um. E quis. E matou esse homem. Você sem vergonha. Ô gente, nessa hora o baque veio sobre Davi. E, ao meu ver, isso aqui muda a história. Porque lá em Atos, no capítulo 13, a Bíblia diz, no Novo Testamento, falando acerca de Davi, que Deus chamou Davi de homem segundo o coração dele. Mesmo com tanto erro, Davi foi chamado de um homem segundo o coração. Sabe por quê? Porque na hora em que ele foi confrontado, a Bíblia diz que ele na mesma hora, ele se quebrantou e disse, eu pequei contra o Senhor. Veio a consciência sobre a vida de Davi.
Um homem que tinha ministério. Um homem que tinha tudo para viver uma vida fantástica. Agora recebeu essa marca. Porque quem sabe ele se achou maduro demais. Como alguns aqui nessa noite que estão dizendo, não, eu não preciso mais. É igual criança quando está aprendendo a andar. A criança, ela começa a andar. Aí ela começa a firmar, daí a pouco ela quer soltar a mão do pai. Porque ela quer caminhar. É igual criança, eu levava meus filhos para o colégio todos os dias. E eu atravessava a avenida ali com eles. Todos os dias eu fazia isso. Por quê? Porque eram crianças. E eu pegava pela mão. Um dia eu estava com a Natália, minha filha, o Daniel. E a Natália soltou a minha mão. E ela quis atravessar sozinha. Quando ela botou o pezinho na rua, eu vi o carro vindo. Na mesma hora, irmão, eu segurei o Daniel do lado de cá, peguei a Natália e fiz assim, ó. Se eu tivesse feito isso, ela tinha sido atropelada. Tem gente que está achando que pode soltar a mão do pai. No ministério não tem essa não, irmão. Diante de Deus você vai sempre ser a menina dos olhos dele. Diante de Deus você vai sempre ser o filhinho amado. Você é tão precioso para Deus. Seu ministério é precioso para Deus. O que Deus te deu, Ele não deu para mais ninguém. É fato. É precioso. Mas tem gente que está falando, não, eu estou dando conta, eu consigo gerir a minha vida. Deixa eu te falar. Sem Deus não tem vida. Sem Deus não tem ministério. Sem santidade, sem a presença de Deus, nós vamos fazer barulho. E nada vai acontecer. Por isso nessa hora eu quero orar. Eu quero orar, porque Deus falou comigo claramente. Tem gente madura demais. Tem gente madura demais, está brincando demais. E está na hora de voltar para o lugar. Está na hora de lembrar quem ele é. Está na hora de lembrar de onde ele vem. Está na hora de lembrar a quem ele pertence. Está na hora, irmão. Está na hora de tirar o comodismo. Está na hora de parar de ficar flertando com o pecado e achar que o pecado não vai ter consequência. A consequência na vida de Davi, mesmo diante do quebrantamento de Davi, ele teve consequências. Deus o perdoou, mas as consequências do pecado perduraram. As consequências do pecado perduraram. Deus perdoa. Tudo que você fez, quero te dizer, a borracha santa vai passar. O sangue de Cristo, o sangue carmesim que nos limpa de todo o pecado, ele é derramado sobre nós nessa noite, para fazer do seu ministério um ministério alvo, limpo, branco, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não sei como você entrou, mas se você diz assim, pastor, eu quero voltar a ser criança, como aquela música do David Keelan. Olha só a letra. Olha só a letra daquela canção. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Calabachara, cadarama.